Boa noite. A gripe H1N1 chegou à região. Uma mulher de Guarujá, de 19 anos, que estava internada no Hospital Ana Costa, em Santos, em estado grave, morreu hoje. Ela deu à luz após ter sido internada no último dia 15. O bebê, de apenas 28 semanas, segue internado na UTI neonatal da unidade de saúde. Mas que tipo de gripe é essa? Quais são os sintomas? Quais as formas de transmissão? Para responder essas e outras perguntas, nós recebemos a coordenadora do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Santos, Carolina Ozawa. Carolina, boa noite, obrigado por participar conosco aqui mais uma vez. Essa moça que morreu lá no Hospital Ana Costa é o único caso confirmado até o momento, não é? Então, é uma paciente do Guarujá, onde foi acompanhada aqui no município de Santos, porém toda a parte de vigilância, contatos com comunicantes, a Secretaria de Saúde do Guarujá tem feito toda a investigação. Então, assim, que a gente saiba seria o primeiro caso, notificado, né? Porque os casos graves devem ser notificados ao serviço municipal de cada município. Por que essa gripe mata? Então, são as complicações, né? E assim, essa paciente foi um caso que era uma gestante, estava dentro do grupo prioritário, que é incluído na campanha de vacinação que o Ministério da Saúde está fazendo em todo o município, em todo o país. Inclusive, a campanha de vacinação foi até prorrogada, né? Então, as complicações que levam a este quadro grave. E quais são as formas de transmissão desse tipo de gripe? A transmissão é respiratória, né? O contato com as pessoas, onde a gente entra em contato com uma pessoa que já é infectada e a gente passa por via respiratória. Então é importante neste momento, que já está começando uma fase já de ter muitos casos de gripe, os casos graves, de evitar aglomerações. E quais são os principais sintomas? Dá para diferenciar de uma gripe normal desse tipo de... Isso. Então, assim, para notificação, o Ministério da Saúde tem um padrão que é assim, febre com tosse, um quadro grave que está assim, sujeito à internação por conduta médica. Então, se tem internação, a gente classifica como uma síndrome, né, respiratória aguda grave, e este caso vai sendo acompanhado com coleta de material específico que a gente manda para o Instituto Adolfo Lutz. Existe prevenção, algum tipo de cuidado? No caso de evitar aglomeração? A aglomeração é a vacina, né? Nós estamos em plena campanha de vacinação contra a gripe. Tem os grupos prioritários, que é importante, que foi o caso, né? Era uma gestante. Então, as gestantes, as mulheres que tiveram neném até 45 dias, os idosos, que é acima de 60 anos, as crianças de 6 meses a 2 anos, as gestantes e aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Então, assim, a campanha de vacinação ainda está aberta, até o Ministério prorrogou ainda até maio, até a semana de maio, e a gente está com uma cobertura baixa em toda a região, inclusive o Brasil está com uma cobertura baixa, por isso que o Ministério da Saúde, então, assim, é vacinação. Nunca é demais ressaltar que quem toma a vacina não transmite a gripe, não é? Isso, porque essa é uma preocupação que eu ouço de muitas pessoas. Eu não vou tomar vacina porque aí eu vou ficar gripado, vou pegar a doença. Não, isso não acontece, é importante que isso fique claro, né? Isso, é importante que isso fique claro, que assim, a vacina contra a gripe, qualquer vacina é para proteger contra a doença. E não para causar a doença. Não para causar a doença. O que pode acontecer é que a pessoa tomou a vacina e a vacina tem a proteção por alguns tipos de vírus, que é H1N1, H3N2 e o influenza B. Então, para esses tipos de vírus, você vai estar protegido. Porém, a gripe tem vários tipos de vírus. Então, assim, às vezes você já estava com aquela gripinha incubando, que a gente fala numa terminologia técnica, e tomou a vacina e a gripe apareceu. Mas não é por causa da vacina, por favor. Uma mera coincidência, né? Mera coincidência. E como a senhora mesmo colocou, existem vários tipos, né? Todo ano é feito um levantamento, uma pesquisa para se saber qual a que tem mais possibilidade, no caso, né, da influenza. O que estava mais circulando no ano passado no mundo, eles fazem um amontoado de vírus que estava mais circulando e faz essa vacinação antes de ter o pico da gripe, assim, que é no inverno onde a gente tem epidemiologicamente um aumento dos casos de gripe, assim, tanto o caso de gripe mais simples como os casos graves. Então, porém, a gente já está fazendo esse alerta, a Prefeitura de Santos já está fazendo esse alerta, ontem fizemos um trabalho com todos os hospitais de fazer uma notificação e um alerta, porque os casos de gripe grave já começaram a aparecer nas internações.
Eu tenho uma informação de que já existem 5 casos suspeitos. A senhora tem alguma informação a respeito disso? Então, de residentes em Santos, nós temos esses suspeitos, porém, assim, a gente já tem os resultados. Foram casos confirmados que foram internados, um já deu negativo para esse H1N1, porque quando a gente faz investigação, não é só para detectar o H1N1, é qualquer tipo de vírus. O Adolfo Lutz faz uma bateria de identificação. Então, tivemos um que já foi negativo, o outro tem 2 que já tiveram alta, mas ainda está esperando o resultado de exame do Adolfo Lutz, porém eles já estiveram internados, já estiveram alta, e o outro foi por um vírus influenza B. São casos na região, não são em Santos esses casos. Esses que eu falei são residentes em Santos, que são os casos que a gente monitora. Né, os casos que são de outros municípios, nós repassamos a notificação para o município de residência, e os de Santos a gente monitora diariamente. Então, a informação que eu tenho é de que já existem mais 5 casos na região suspeitos de CNH1N1. Além desses que nós falamos agora, já existem mais 5 casos suspeitos. Em São Vicente e Praia Grande. Esses outros casos de outros municípios eu não saberia te falar agora, porque é um dado regional e de cada município, mas eu sei falar de Santos, que são esses 4. E qual é o principal tratamento para H1N1? Então, tem um tipo de antiviral que é padronizado pelo Ministério, né, que está disponível na farmácia central do Guilherme Álvaro. Se for seguir aquele critério de indicação mesmo, com a prescrição médica, é só chegar na farmácia do Hospital Guilherme Álvaro, que é o que está centralizando esse tratamento específico para essa suspeita do H1N1. Bom, a Carolina Ozawa, que é coordenadora do Departamento de Vigilância Sanitária e Saúde, vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai falar um pouquinho também a respeito de outra doença infecto-contagiosa e que preocupa muito na região, é a dengue. O número de casos não para de aumentar. Nas cidades da Baixada Santista já são quase 17 mil casos. Santos é o município com maior número de infectados, 6.370. Os números podem aumentar ainda mais. Quase 7 mil notificações ainda aguardam confirmação. Ao todo, são 8 vítimas fatais confirmadas. 5 mortes ainda estão sendo analisadas se foram em decorrência da dengue. Em Praia Grande, um dado curioso diz respeito ao perfil dos pacientes. A maioria de mulheres de 20 a 49 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, ao contrário dos homens, elas procuram as unidades básicas logo que apresentam os sintomas. Assim, aparecem em maior número nas estatísticas. Com a queda agora da temperatura, mudança de estação, a tendência é que diminuam as ocorrências da dengue? Sim, aqui no município de Santos a gente já vê uma curva decrescente. Não significa que os casos sumiram, muito pelo contrário, os casos ainda são notificados. O que a gente acredita que foi, o nosso pico foi em torno da semana 11, que a gente fala foi no mês de março, onde numa semana só nós tivemos mais de 1.500 casos notificados. Então, assim, a gente acredita que o pico já foi, mas os casos ainda continuam, apesar do tempo ainda já está, mas assim, nós estamos ainda tendo os casos, temos os casos notificados, os casos estão aparecendo, ainda tem casos que são internados e são casos graves, e a gente precisa alertar que dengue a gente tem que pensar o ano todo, não é só agora no verão, porque assim, o mosquito está aí o ano todo, e os ovinhos do mosquito, que é o mais importante, ele dura até 1 ano num recipiente seco. Agora, Carolina, seria muito mais simples do que aguardar a queda da temperatura se as pessoas seguissem as determinações que são exaustivamente divulgadas, né, dos cuidados que são necessários para que se evite justamente a proliferação do mosquito. O que acontece? É o mesmo motivo porque as pessoas não querem tomar a vacina porque acham que vão ficar doentes e acabam também não tomando aqueles cuidados básicos de não deixar acumular água e outros tipos de cuidados? Eu acho que assim, a população está informada, tanto para a gripe como para a dengue. Mas até porque já são muitos anos seguidos, né, de dengue, quer dizer, ninguém pode alegar que desconhece os cuidados que são necessários. Não, isso a gente já fez até uma pesquisa, a grande maioria das populações, se você perguntar o que precisa fazer para a dengue, é isso. Só que a gente precisa fazer, tem que ser algo automático, nós precisamos pensar na dengue toda semana. Uma semana tem que limpar o ralo da sua casa, passar a escovinha, na outra semana tem que limpar a calha das casas que tem um acúmulo de água, junto às folhinhas eles entopem, né? Tem que limpar aquela bandeja de geladeira que fica atrás da geladeira, ali é um local perfeito. E o que a gente tem encontrado muito, né? As pessoas jogam lixo nos terrenos baldios, joga pneu, joga entulho,
né? Então, assim, essas pessoas também têm que ter a noção, né, a responsabilidade de que está jogando um amontoado de criadouros. Aí né? é cultural também, né? Então assim, a gente questão precisa... de não jogar lixo, né? Agora, até que ponto os repelentes do caso da dengue ajudam? O repelente ajuda a repelir, como a gente fala, assim, é só não pica em mim, mas pica no outro, né? Então a gente faz só o afastamento do mosquito, que a gente fala. O ideal, assim, para dengue tem uma dica que só tem quase uma opção, que a gente fala, assim, é não deixar criadouro para não ter mosquito. Não tendo mosquito, ele não vai transmitir, que é só a fêmea que pica, né? Então ela precisa botar o ovo em algum lugar. Então se a gente eliminar o criadouro, ela não vai botar o ovo e assim não vai ter a transmissão da doença. Se existe alguém na casa que tem a dengue, aumenta a probabilidade dos outros familiares também terem a doença, pelo fato de uma pessoa contaminada estar dentro de casa? Se tiver um mosquito e naquele período que o vírus, que a gente chama assim de viremia, no começo da infecção, essa mosquitinha, basta uma só, picar esse paciente que está com o vírus circulando e aí ele tem a chance de picar. A mosquitinha vive em torno de 30 dias. Olha, Carolina, o trabalho de campo que é feito aí pela prefeitura, eliminando, né, os focos do mosquito, funciona efetivamente? Se não houvesse esse trabalho, a epidemia seria ainda pior? Não tenha dúvida, né? Eu acho que assim, a Prefeitura de Santos, desde o começo do ano, tem feito grandes mobilizações, muitos mutirões, fizemos muitos mutirões em quase todos os bairros. Nós temos 438 armadilhas espalhadas na cidade inteira, onde a gente monitora o mosquito. Tem essas mobilizações que nós fizemos com vários setores, entidades de classe, sociedade de melhoramentos, as escolas. E aí, assim, essa participação tem sido importante. Porém, eu vou ressaltar que assim, a gente só está fazendo isso no verão? Não podemos fazer essa mobilização só no verão. Todo. É o ano todo. Quem vai limpar a piscina, quem vai limpar a calha, o ralo, somos nós que somos responsáveis. Carolina Ozawa, a coordenadora do Departamento de Vigilância e Saúde da Prefeitura de Santos, muito obrigado pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Muito obrigada. Boa noite. Cerca de 1.500 médicos credenciados a planos de saúde suspenderam os atendimentos por 24 horas. A repórter Tatiana Marques tem mais informações. Somente os serviços de urgência e emergência estão sendo realizados. Dr. Álvaro Norberto é o presidente do sindicato da categoria e vai conversar com a gente a esse respeito. Vocês reivindicam pelo menos 4 pautas com relação aos planos de saúde. Exatamente. O que a gente reivindica é a reposição dos nossos honorários médicos, a questão de atualização da nossa tabela de procedimentos, a questão da contratualização, nós precisamos de uma database nos nossos contratos e um índice fixado para essa database, coisa que nós não temos hoje e que estamos lutando há 3 anos para conseguirmos isto. Os valores, na opinião de vocês, estão defasados? Estão defasados. Se você somar a inflação dos últimos anos e o que a ANS permite aos planos de saúde com relação aos seus usuários, eles só repassaram para os médicos cerca de 40% dos 170 que eles receberam. Então, os valores estão muito defasados realmente. Durante 3 anos que já existe essa briga da categoria, vocês conseguiram algum resultado? Sim, conseguimos alguns resultados, mas está muito aquém do que a categoria está pedindo. Isso está trazendo problema no relacionamento entre o médico e o paciente, já que as operadoras de plano de saúde se eximem das suas responsabilidades, colocando tudo nas costas do médico. Existe a possibilidade de uma nova paralisação? Existe essa possibilidade sim, nós não podemos dizer que não exista, mas vamos tentar, em conversa com os planos de saúde, resolver essa situação, já que há 3 anos se arrasta essa ida e vinda entre nós e os planos de saúde. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Tatiana Marques para o Caderno Regional. A seguir, grata surpresa. Quem chegou a Santos pela Via Anchieta hoje pela manhã não enfrentou os congestionamentos dos últimos dias. O motivo você confere em instantes aqui no Caderno Regional. Nós voltamos já. A Prefeitura de Praia Grande abriu seleção para estagiários remunerados. Estão disponíveis 109 vagas para 19 áreas. Os contratados receberão bolsa auxílio de R$ 400, mais vale transporte e seguro de vida. Os interessados precisam estar cursando o 3º ano da faculdade em diante. Eles devem procurar a Secretaria de Administração de 29 de abril a 7 de maio. Mais informações sobre o assunto você fica sabendo acessando o Santa Portal.
Após dias de muito trânsito e reclamações, finalmente a medida anunciada nesta quarta-feira pela autoridade portuária deu resultado. Quem chegou a Santos de manhã pela Via Anchieta teve uma surpresa. A entrada da cidade de Santos totalmente livre, sem trânsito de caminhões, bem diferente do registrado nos últimos dias, quando o congestionamento para se chegar ao porto foi de 22 quilômetros. A maior fluidez se deu depois que autoridades decidiram que os caminhões devem passar por pátios reguladores antes de chegar para carregar ou descarregar as mercadorias. A médio prazo, a prefeitura anunciou obras aqui na entrada da cidade que chegam a 600 milhões de reais. 240 milhões já foram conseguidos. O restante deve vir por meio de parcerias entre os governos federal e estadual. O prefeito Paulo Alexandre explica que a intenção é fazer pelo menos 6 intervenções. Mas mesmo assim, a obra não deve estar concluída para a safra de 2014. Esse projeto foi selecionado pelo governo federal este ano. Nós vamos fazer, até o final do ano, assinar o convênio. Todas as formalidades legais foram exigidas por parte da Caixa, já foram cumpridas por parte da Prefeitura. Nossa expectativa é assinar o convênio ainda esse ano e também já iniciar o processo licitatório, para que até o final do próximo ano, início de 2015 no máximo, a gente tenha início de fato de obra. A partir do dia 23 de maio, quem precisar andar de ônibus não vai poder pagar a passagem com dinheiro em Santos. A Prefeitura vem tentando melhorar o atendimento nos locais de venda e recarga de cartões. O guichê da empresa que faz o cartão transporte recebeu câmeras. A intenção é monitorar o movimento para evitar filas. Simultaneamente, ampliou-se o atendimento para até 6 usuários por vez. Até agora, 47 mil cartões já foram confeccionados. Outros 148 locais iguais a este estão espalhados por toda a cidade. A partir do dia 23 de maio, os ônibus do transporte coletivo de Santos não vão mais aceitar dinheiro. Para o turista, a alternativa são os cartões múltiplos, que têm 2, 4 ou 10 passagens. O turista, quando chega à cidade, ele não tem o cartão para poder fazer a recarga. Então, através do múltiplo, ele tem a facilidade de poder ir e vir para onde ele quiser. É uma mudança de hábito e, sem dúvida alguma, a gente precisa de um tempo para adaptação. Com o fechamento do terceiro DP de Cubatão, o registro de ocorrências no bairro Vila Nova passou a ser feito na delegacia sede. O terceiro DP está de portas fechadas. O distrito funcionava nesta casa na Avenida Nações Unidas. O imóvel é particular. Os gastos com o aluguel eram pagos pela prefeitura. Mas agora o local foi desativado porque não havia condições de atendimento. Chegou num ponto que ela estava colocando em risco a saúde, a integridade e a saúde dos funcionários e do público que procurava a unidade. Os trabalhos foram transferidos para esta outra delegacia, a sede que fica a 4 quilômetros. Tudo é provisório, a gente não pode precisar o tempo porque nós estamos procurando residência e o processo de locação da residência, ele exige uma série de procedimentos burocráticos, né? Que a gente não pode assim estipular um prazo para que ele volte a funcionar num imóvel próprio, mas a gente espera que seja o mais breve possível. Né? Os trabalhos aqui ficam acumulados? Não, os trabalhos não ficam acumulados porque o terceiro DP ele foi acomodado em sala própria, separada das salas da delegacia sede do primeiro DP que também funciona nesse prédio. Nós temos espaço para acomodá-lo. O que era para ser mais uma visita de rotina à cadeia feminina anexa ao 2º Distrito Policial de Santos, terminou com a prisão de um homem e uma mulher por tráfico de drogas. Se o plano dos detidos desse certo, uma das presas receberia bombons recheados com cocaína. O flagrante ocorreu hoje pela manhã. Rogério Souza Nunes, de 41 anos, levava, entre outros pertences, 10 chocolates recheados com a droga. CPFL realiza exposição interativa em Santos. A mostra conta a história dos 100 anos da energia elétrica no país. Incrível imaginar que em 1912 os primeiros pontos de energia elétrica do país eram instalados em troncos de árvore. Na década seguinte, o sistema elétrico foi modernizado devido a investimentos internacionais. O tronco de madeira foi substituído por postes de concreto e a energia passou a ser produzida por usinas hidrelétricas.
Curiosidades como essas podem ser vistas na exposição 100 anos de História e Energia, promovida pela CPFL. Foi feita a divisão em 4 etapas, a fim de poder contar a história de uma forma mais adequada, com mais lucidez, né? Retratando desde os primórdios, né, da energia elétrica até hoje, com a evolução, com o evento da desestatização das empresas, da privatização. A exposição acontece no Centro de Atividades Integradas de Santos. A mostra conta com painéis interativos e recursos multimídias que ajudam a contar a história da energia elétrica no país. Santos é uma das pioneiras, né, no Brasil em matéria de energia elétrica, uma das primeiras cidades a contar com esse tipo de benefício. Então, o painel conta algumas dessas histórias aqui do município. A mostra segue até o dia 19 de maio no Cais, que fica na Avenida Rangel Pestana, número 184, em Santos. As visitações acontecem de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. A entrada é franca. A seguir, o futebol. Armando Gomes analisa o empate da seleção brasileira e a expectativa para a partida decisiva entre Santos e Palmeiras no Paulistão. Nós voltamos já. Chegou a hora do futebol no Caderno Regional. Ontem teve seleção brasileira em campo e aqui no estúdio, Armando Gomes analisa o empate do Brasil com o Chile. Armando, ontem a seleção foi vaiada na reabertura do Mineirão, o estádio está realmente bonito, não é? Mais de 53 mil espectadores no estádio. O torcedor estava com razão, teve razão em vaiar a seleção, Armando? Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu acho que a torcida não tem razão. Por que não tem razão? Porque nós estamos nos preparando, né, Irineu? Você há de convir que os chilenos estão competindo e nós estamos nos preparando para uma competição, né? Essa é a diferença. Mas essa seleção do Chile também não é a seleção oficial, né, Armando? Estava bem desfalcada essa seleção, não é a mesma que está disputando. Sim, ela não tinha 3 jogadores. O Diego, os outros 2 já não lembro. A verdade é uma só, é que o Chile, se terminasse hoje as eliminatórias, ele estaria classificado para a Copa do Mundo, né? É o 4º colocado, né? Quer dizer, não é nenhum bêbado que você empurra na escada rolante, né? É o Chile, pô. E agora, hoje em dia não tem bobo, né? E o Neymar, a torcida voltou a pegar no pé do Neymar, né? E bem ou mal ele acabou fazendo o gol, né? E deu o passe para o outro gol, né, mano? Também não me parece justo, né? Não. E outra coisa, desculpe aqui, mas mineiro e gaúcho, eles acham que estão acima do país. Mineiro e gaúcho, eles entendem que estão acima do país. Você vai lá no Rio Grande do Sul, canta-se o hino do estado com mais efusividade do que o hino brasileiro. O gol do Neymar. E aí o gol do Neymar, você está falando de mineiro, eles podiam ter pego no pé do Ronaldinho Gaúcho, então, que joga lá no Atlético e que também não jogou nada ontem, né, Pois Armando? Justamente. Por que não pegaram no pé do Ronaldinho Gaúcho? Por que o Renner foi aplaudido? Né? E assim por diante. Mas o Neymar, eles vaiam por vaiar um jogador do Santos, né? É lamentável. Eu achei que as vaias não são procedentes, são injustas para a seleção brasileira. Agora, coincidentemente, foram 2 gols brasileiros, entre aspas, né, que os jogadores do Chile, os 2 jogam no Brasil, né? Um no Flamengo, outro no Grêmio, né? Isso, um joga no Flamengo do Rio, outro joga no Grêmio de Porto Alegre, que é o Vargas, né? Aliás, acertou um chute, quem vai acertar outro daqui a 30 anos. Jamais, né? Agora, você acha que foi uma boa troca o Mano pelo Filipão? Faltando tão pouco tempo já para a Copa das Confederações e até para a própria Copa do Mundo, né, Armando? E outra, essa campanha agora do Filipão. 5 jogos, só uma vitória e cá para nós contra a Bolívia, que é uma obrigação, né, ganhar da Bolívia no nível do mar. A segunda família escolar, na sua opinião, vai dar liga, vai funcionar, não vai? Não, quando o Mano Menezes começou a acertar o crochê, ele começou a... Quer dizer, quando ele quando ele preparou, estava acertando, já estava quase em ponto de bala, aí o Zé Maria Marim tirou o Mano Menezes por questões eminentemente políticas, para colocar o Felipão e o Parreira. Lamentável, né? Alguém confecciona e outro deglute. Foi o caso do Felipão. E o Felipão, você tem que lembrar que o Felipão deixou o Palmeiras cair, né? Então, e aí, Felipão, Parreira, né? Acho que a torcida também não tem muita paciência mais, né? São laranjas que já deram suco, né?
São laranjas que já deram suco. Mas daí também para pensar em quem vai ficar no lugar, não tem muita renovação nessa área no país, infelizmente. Mas o Brasil, deixa eu fazer o Brasil não jogou bem. Eu discordei das vaias. Você ser vaiado lá fora, agora você vai ser vaiado. Eu acho até que vaiar, país, até o torcedor tem o direito de vaiar, mano. O que eu não concordei é assim, quando começaram a gritar olé e torcer para o Chile, né? Quer dizer, torcer contra o Brasil. Exatamente. Vaiar até um direito do cara, vai lá, não está gostando do jogo, vai. Mas agora, gritar olé, eles chutaram a bola do gol como se estivesse torcendo para o Chile, aí eu achei que... É um tiro no pé. Passou do limite um pouquinho. Também acho. Bom, para a gente finalizar aqui, Amando, valendo uma água mineral e depois um cafezinho. Palpite na cabeça, Santos e Palmeiras. Eu acho que dá Santos, está com a torcida, tem mais time, tem Neymar, joga em casa, conhece o estádio, e o Palmeiras está com a atenção voltada para a Libertadores. Agora, o Palmeiras não é nenhum bobo, né? Hoje em dia, bobo no futebol não existe mais. Como diria, né? Mas eu acho que dá Santos, contra o Palmeiras. Amando, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Jornal. Prazer, tá? Obrigado. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, as primeiras notícias chegam nos boletins da Santa Cecília FM. Aqui na TV, às 1h15, tem redação regional. E às 7h30 da noite, no Caderno Regional, eu apresento o resumo das principais notícias da Baixada Santista e espero por você. Boa noite e até amanhã. Tchau.